Eu já ouvi tanta história, tô tentando lembrar aqui de alguma pra te perguntar, que isso aqui é tanta que tá dando branco até. Conta aquela do fio, pô. Do Phil Hasman, essa foi muito boa. Cara. Aí, Phil, não fica bolado não, hein? Mas essa é verdadeira também. Lembra aquele campeonatozinho lá, o brasileiro lá no CUP, né? Você tava surfando muito e todo o público, toda a organização apontava você o campeão. Caraca. Mas tinha uma pessoa ali que tinha muito mais vontade de vencer, que se chamava Harley Batista. Tava no quintal de casa. E ao ir avançando minhas baterias, acabou que nas quartas de finais, a minha bateria ficou definida por cair com você, Phil. E foi um embate duríssimo. Você me colocou na combination logo no início da bateria. Não, mas aí como é que tu se preparou pra bateria? A preparação foi interessante porque quando eu avancei às oitavas e fiquei sabendo que eu iria competir com o Phil, eu vinha fazendo um excelente campeonato até então. Mas todo mundo falou, pegou o Phil. Essa tá suficiente, vai ficar nas quartas de finais. Isso de longboard, obviamente. De longboard que não e é... tu sabe fazer bico, hang ten, tudo de longboard. Então. Eu me penduro lá na pontinha do bico, eu gosto. É uma coisa que eu gosto de fazer bastante. E foi quando as pessoas apontaram o Phil como vencedor dessa bateria, muito antes da bateria ir pra água, um dia antes. E aquilo ficou louco, né? acendeu uma chama dentro de mim, uma vontade, um desejo de vencer ele nessa bateria, por eu estar em casa e ter a torcida também ao meu lado, tava meus familiares. E era interessante que no longboard eu nunca fui um atleta de me preparar, de treinar antes das competições. E eu sempre pegava as pranchas da minha irmã e entrava direto na bateria. Porque ela tem as pranchas boas, ela tá no ritmo ali competindo, eu sabia que Quem não tem tem mistério. Quem não sabe, a mistério. Atalanta Batista aí, compete mundial, brasileiro profissional de longboard, é irmã do Harley Batista. Ela tem 5 títulos brasileiros, né? Ela é pentacampeã brasileira, ela é tetracampeã sul-americana e tá entre as top 5 do circuito mundial. Esse ano ela não pôde ir pela cena do Covid e tudo isso, mas durante alguns anos ali ela teve entre as tops do surf mundial. A Atalanta me emprestava sempre as pranchas dela. E foi quando eu tive a felicidade de fazer essa bateria com o Phil, onde ele já me botou em combination logo nos primeiros 5 minutos, muito sólido. Tu não terminou de contar a preparação, cara. Ah, sim, a preparação da bateria é verdade, Por isso cara. que eu perguntei, pô. A preparação, depois que todo mundo apontava o Phil como o grande campeão da bateria, eu tomei aquilo como responsabilidade, como o morador dali local, de não perder aquela bateria. E eu cheguei até o Phil, fui até ele e falei, Phil, hoje eu não vou dormir. Estarei esperando cada minuto para cair na bateria com você amanhã. Se prepara, que eu já estou pronto. E ele levou aquilo na brincadeira na hora e tudo. E foi isso que eu fiz. Eu não dormi. Eu dei meu passeio, fiz minhas cenas. E no outro dia de manhã, eu fui o primeiro a chegar no Beat Marshall, sedento pela bateria. Queria muito aquela bateria. E quando o Phil chegou, eu falei que eu estava esperando por esse momento. Chegou a hora, Phil. E ele, um grande surfista que é, título mundial, ele dispensa comentário, Phil Hasman, ídolo no longboard, começou a bateria muito forte, já mandou 2 sets altos, me botou na combination, me deixando numa situação muito delicada. Foi aí quando tive a grande sacada de ter um posicionamento diferenciado dele. Peguei a minha prioridade e fui mais ao fundo, porque a gente estava surfando do meio pro inside, onde a onda estava mais crítica. Eu falei, minha única chance agora de virar essa bateria para ele é ter alguns metros a mais de distância percorrida. E por conhecer bem o pico e saber que as séries algumas vezes vêm um pouco mais ao fundo, fiz o meu posicionamento com a prioridade, veio minha primeira onda e o que é que aconteceu? 10. Acertou. Quanto é 1 mais 1? Acertou, miserável. Acertou, olha você. Saindo da combination, faltando 5 minutos, o Phil Hasman veio com muita sede para me marcar, porque ele sabia que eu estava pondo a classificação dele em risco imediatamente. Fiquei precisando de um 4 alto. E naquela pegação de rema no rema, consegui escapar numa onda e fiz mais um 6 alto, virei a bateria e aí avancei para a semifinal. Na semifinal fiz outro 10 com a onda de outside também de 2 batidas aéreas e na final outro 10, ou seja... Não, tu fez uns 10 na quarta, um 10 na semi e um 10 na final. Exatamente. Jura?
Não vou jurar, não preciso jurar. Caralho. Isso tá no... Quem viu, viu. Quem estava viu, presente, assistiu e acompanhou toda essa trajetória lá minha, desse campeonato que foi lá na Praia do Cubo.